O Santos sai na frente na final do Campeonato Paulista. É surpreendente? Todo o saldo do Santos no campeonato, eu acho muito surpreendente, positivamente surpreendente. Lembremos que esse clube está sendo reconstruído. Esse elenco, ele é quase todo novo. E em pouco tempo, esse elenco virou um time. O Santos hoje tem um time. O Santos tem uma ideia de jogo. E isso não é fácil ser construído em poucas semanas como o Santos construiu. O Santos ganhou ontem do atual bicampeão brasileiro. E ganhou fazendo o seu jogo. E o Palmeiras, a história do Palmeiras recente, a história dessa era Abel Ferreira mostra que dá para confiar numa virada. Claro que o palmeirense se lembra o São Paulo em 22, o Água Santa em 23, ele fala, dá, pô, claro. Agora, se apegando no recorte recente, tendo como base as últimas atuações e as últimas decisões do Abel, essa confiança é do mesmo tamanho? Aí é que nós vamos desenvolver o papo no vídeo de hoje. Antes eu peço que você deixe o seu like, ative o sininho, vem com a gente rumo a 180 mil inscritos por aqui. Hoje, Campeonato Espanhol. Atlético de Madrid é o 5º colocado, vai pegar o Villarreal, meio da tabela, fora de casa. Coloquei vitória colchoneira, vitória do Atlético no jogo de hoje, rodada do Campeonato Espanhol. Vai lá no Aposta Ganha, você pode palpitar nesse jogo, pode conferir as odds supremas. A Libertadores começa amanhã, as cotações da Libertadores já estão começando a pipocar no site, tá tudo lá. Link no primeiro comentário desse vídeo, jogue com responsabilidade, você que tem mais de 18 anos, e se cadastrando no meu link, você pode aproveitar bônus também, então clica no meu link lá. Segundo recado, se você não é membro, presta atenção, hoje tem Jorge Igor Responde exclusivo para membros do canal. Aliás, você que já é membro já viu o postzinho onde você pode mandar sua pergunta lá. Eu deixo espaço para você perguntar. Eu falo sobre futebol, política, música, vida, cinema, filosofia, religião, qualquer assunto que eu geralmente não entendo, mas gosto de dividir as minhas impressões com a galera. É um conteúdo só para membros. Quem não é membro, clica no botãozinho e vira um membro. O valor é tão pequenininho, gente. R$ 4,99. Você ajuda o nosso trabalho e tem esse conteúdo exclusivo. Bom, começo sempre a análise por quem venceu e vou começar pelo Santos Futebol Clube. O saldo do Santos nesse campeonato, eu vou repetir, independentemente do desfecho, ele é muito, muito positivo, ele é muito melhor do que eu esperava. Eu não esperava o Santos em março, virada de março para abril, faltando 15 dias para começar o Campeonato Brasileiro. Eu não esperava o Santos atingindo esse nível de maturidade do seu jogo, pode ser maturidade, mas esse nível de clareza da sua proposta. Porque, gente, não tem muita coisa para pegar do ano passado. Em termos de quantidade, porque saiu quase todo mundo. Tem o João Paulo, tem o Joaquim, tem o Furt que chegou no meio do campeonato, o Morelos estava aí, mas não estava, né? Tem o Rincon e tal, que entrou ontem. Mas como quantidade mesmo, chegou todo mundo. Chegou Gil, chegou Aderlan, chegou João Schmidt, Pituca voltou, Juliano, os pontas, Guilherme, Pedrinho, chegou Casares, chegou Otero. É muita gente. Então, não é que o Carille chegou e ele tinha uma base de conceito e de elenco, de quantidade de peças para trabalhar. Ele não tinha. Então, é uma comissão técnica nova, é um elenco praticamente todo novo e rapidamente se assimilou à maneira de jogar. Esse elenco conseguiu. O Santos ontem foi um time muito organizado. Foi um time que fechou espaços quando necessário. Você vai lembrar de lances do Endrick? Tem um lance no primeiro tempo, com 4 minutos, uma jogada em velocidade que o Flaco Lopes não aproveita cara a cara com o João Paulo. Quantas arrancadas, quantos lances de real perigo o Endrick conseguiu construir ontem? Tem uma questão do problema na coxa, a gente vai falar mais do Palmeiras daqui a pouquinho. Mas o Santos não permitia esses espaços, não permitia que o Palmeiras tivesse tranquilidade, lucidez para circular a bola ou para acionar jogadas em velocidade do Endrick. E ele, Santos, imprimia muita velocidade pelos lados do campo. Aliás, começando uma pressão alta muitas vezes já em cima dos zagueiros, né? Já deixando incômodos o Luan e o Murilo quando tentavam iniciar ali uma saída de bola. E um Santos que mostrou muito comprometimento. Um Santos que correu muito. Um Santos que marcou muito. Um Santos que se dedicou muito. E isso é fundamental para um elenco em reconstrução e que sabe que está enfrentando um adversário superior, que tem um melhor trabalho, que tem um melhor elenco, que tem mais investimento. Em todos esses aspectos, o Palmeiras hoje
é superior ao Santos. Mas nos 90 minutos ontem, o Santos foi superior ao Palmeiras. O Santos construiu esse resultado com merecimento. Poderia ter feito um 2-0. No momento em que sai o gol, né, é aquele embalo, o estádio está pulsando, você está indo para cima, o adversário também é atordoado, aquela bola do Joaquim, né, aquele chute ali dentro da área que o Everton faz uma defesa com um monte de gente na frente. Era o momento, o Santos viveu aqueles 5, 8 minutos logo ali entre o gol e as jogadas que se sucederam para tentar fazer o segundo. Ok, não conseguiu, sustentou 1-0, foi sólido, o Palmeiras fez as trocas, mas o Santos se manteve ali, né, na sua proposta, na sua mesma batida, o ritmo não caiu, a consistência defensiva foi uma das chaves e o time venceu o Palmeiras com 1-0. Recuou e tal. É natural que o Palmeiras suba a pressão, fez 3 trocas, o Abel, né, deu uma oxigenada no time. O Rony, sempre quando entra, coloca muita velocidade, muito fôlego, teve finalização de dentro da área, teve finalização de fora da área, mas o Santos estava ali, conseguiu se sustentar até o final. Então, independentemente do que acontecer no domingo, primeira coisa, o santista vai esperançoso. O santista sabe que, conseguiu um empate dentro do Allianz? Por que não? Uma derrota por um gol de diferença, uma disputa nos pênaltis? Por que não? Esse Santos ganhou 3 dos 4 clássicos que disputou no campeonato. Isso a gente não pode perder. Os números mostram muito bem como o Santos foi seguro no campeonato. O Santos teve uma queda ali na primeira fase, quando ele já estava com a vaga garantida com 5 rodadas de antecedência. Aí o Santos tem a derrota em casa para o Novo Horizontino, perde para o Red Bull e Bragança, sua para ganhar da Inter de Limeira, no próprio mata-mata, né, sua para ganhar da Portuguesa, verdade que perde o Otero na reta final do jogo, termina o jogo com 10, mas tem ali uma dificuldade, mas no saldo o Santos ganha do Corinthians em casa, ganha do São Paulo do Morumbi, ganha o primeiro jogo do Palmeiras, o Santos tem ótimas exibições em outros jogos da primeira fase. É o primeiro time a se classificar matematicamente para o mata-mata. Muito tranquila a classificação do Santos. Então, o saldo... E um time novo, gente. Um elenco novo, uma comissão técnica nova, uma diretoria nova, um ano difícil, um ano de pressão. E eu me lembro de ter falado isso nos primeiros vídeos do ano. A galera que está chegando no Santos, principalmente os mais experientes, né? Você traz um Gil, você traz um Juliano, a galera com bagagem. Essa galera tem que saber o tamanho da missão. Não é um simples contrato profissional. Não é uma temporada onde eu vou conhecer a Vila Belmiro, vou jogar do time do Pelé, bacana. É mais do que isso, é mais profundo. É fazer parte de um resgate, de um gigante do futebol mundial, não é só brasileiro e sul-americano, não. É um gigante do futebol mundial que foi colocado numa situação deplorável, e, para ser justo, num processo que não teve só o inominável como figura, porque são muitas diretorias fazendo merda, muitas, então uma hora vai estourar. E foi exatamente o que aconteceu com o Santos. Ontem eu me peguei num debate, num grupo de WhatsApp, que a galera fala de futebol, e aí o pessoal estava repercutindo uma postagem de alguém que eu não lembro. Se lembrasse, citaria, não tem problema, é só uma divergência. Falando, poxa, que absurdo, olha aí, um time como o Santos, com essa torcida, com esse estádio, com essa camisa, não podia estar na Série B, é um absurdo cair 4 times, a CBF tem que rever isso. Amigão, o Santos tinha a 6ª maior folha salarial da Série A. Ele caiu por incompetência, ele não caiu por obra divina, caiu uma bomba. Não, ele não caiu porque houve um complô contra ele. Ele caiu porque ele tinha um alucinado na cadeira de presidente, um irresponsável, um dirigente irresponsável, um dirigente louco, para dizer o mínimo, que conseguiu, com a 6ª maior folha salarial do Brasil, montar um elenco lamentável que montou. Pagando 600 pau pro Mendonça, pagando 900 pau pro Morelos. Aí, realmente, amigão, aí a culpa não é da CBF, a culpa é dele. O Santos caiu por culpa dele, não foi culpa dos astros, não, a culpa é dele. Então, se cai em 4, paciência. Amigas, grandes ligas do mundo, grandes ligas do mundo, tem equipes, rebaixamentos com 4 equipes ou 3 equipes. Cara, tanto faz. A questão aí não é discutir a quantidade de vagas, é discutir a sua incompetência com a camisa que tem, com a marca que tem, com o orçamento que tem, de ficar atrás, por exemplo, de um Cuiabá. Olha a cota de televisão do Santos. A cota de televisão do Santos não é a maior do Brasil, a do Corinthians é muito maior, é verdade. Mas olha a cota do Santos e a cota do Cuiabá, por exemplo. Olha onde ficou o Santos no campeonato, onde ficou o Cuiabá no campeonato.
Repito, sexta maior folha salarial da Série A. E caiu merecidamente. Então, e vai voltar merecidamente. E vai voltar fazendo tudo, aparentemente, até agora, tudo direitinho. Um bom elenco montado, um elenco com coerência, uma montagem de elenco coerente, aparentemente, sem fazer loucuras. Tem gente que é contrato de 1 ano. Porque é o seguinte, eu preciso ver, eu não posso fazer contrato com um cara. Eu tô chegando agora, pensa na cabeça do presidente novo. Tô chegando agora. Tô asfixiado de receita. Toda hora estoura uma bomba. Acabou de estourar mais um transfer ban, inclusive. Eu não sei se eu vou subir. Eu tô trabalhando para subir. Eu não posso chegar aqui pro cara que assinou o contrato agora, prometer 2, 3 anos. Eu não sei em que série eu vou estar em 25. Provavelmente eu vou estar na A. Eu quero estar na A. Mas eu não sei. Eu não posso fazer loucura, contrato de 2, 3, 4 anos. Então o Santos fez contratos coerentes dentro da realidade financeira que existe, dentro das suas condições, dentro do que é possível entregar a campo em termos de competitividade numa Série B. Esse elenco ele foi montado pensando numa realidade de Série B. Ah, tem jogadores aí acima de 30, 32, 33. Mas o Santos vai ter um calendário mais espaçado esse ano, porque nem Copa do Brasil esse time conseguiu pegar. Cadê o convite, hein, inominável? Chegou na sua casa? Chegou um fax, o senhor ainda recebe fax? Chegou um telegrama da CBF? Porque ninguém viu o convite que o senhor prometeu que o Santos ia receber para disputar a Copa do Brasil. Que é outra coisa também, eu acho ruim para o produto. Ponto. Não ter o Santos na Copa do Brasil. Agora, se existe um critério técnico para essa classificação, esse critério foi obedecido e o Santos não atendeu aos critérios, ele não conseguiu, dentro do critério que vale para todos, a sua classificação para a Copa do Brasil, é um problema dele. Ele que se vire para conseguir a vaga no ano que vem. E ele já conseguiu. E ele vai voltar, porque fez o mínimo, estar entre os 4 melhores do Campeonato Paulista, o mínimo, gente, passar da primeira fase do Campeonato Paulista. Ficou 3 anos sem conseguir fazer, o mínimo. Então, se tem um critério lá, discuta o critério, então. Aí muda o critério. Agora, você não vai poder alterar o critério com ele valendo agora, no meio do negócio, no meio do processo de classificação. Isso não existe. Para fechar, Vila Belmiro. Vila Belmiro é muito importante. Ontem, 15 mil pessoas, caldeirão, pressão, uma baita atmosfera. Eu jamais vou dar aqui a minha opinião, tá? Eu acho que o Santos tem que jogar mais na capital. Eu acho que o Santos tem que estar mais presente aqui. É uma questão econômica. A renda, é verdade que na renda de quarta, ele tinha taxas a pagar. Né? Tinha o aluguel do Corinthians, tinha a operação do estádio, tudo isso. Mas a renda do jogo, o que apareceu lá em cima no painel? A grana do jogo, 3 pau. 3 milhões. A renda de ontem, 1 milhão. Economicamente, é fundamental o Santos jogar mais vezes fora da Vila Belmiro. Porque não dá para sobreviver num ambiente em que o Corinthians arrecada 2,5 milhões por jogo, o Palmeiras arrecada 2,5 milhões por jogo, o São Paulo arrecada 2 milhões, 2,5 milhões por jogo, e o Santos arrecada, quando muito, 1 milhão. 800 mil, 900 mil, suando todo o jogo com bilheteria. Não dá. Você vai ficar eternamente para trás dos teus 3 rivais do estado. Não tem como. Até porque o Santos já parte de cotas de TV menores. Então ele tem que ter outras receitas que equilibrem o jogo. E bilheteria desequilibra muito no caso da Vila Belmiro. Agora, a atmosfera da Vila Belmiro é um negócio mágico, gente. É um negócio fantástico. Eu não abriria a mão disso. Eu sei que tem o projeto da construção do estádio, uma das possibilidades é derrubar a Vina, construir uma arena no próprio terreno da Vila. Eu não estou convencido de que essa é a melhor opção. Eu acho que o Santos deveria ter para sempre a sua Vila Belmiro. E, além disso, ter um outro espaço no próprio litoral, se é o tal terreno em Cubatão, eu sei lá, ter o Pacaembu, ter uma arena na capital, enfim. Mas a Vila Belmiro, ela ainda será muito importante. Mas ela não pode ser o único espaço, a única arena de jogos do Santos. É só isso que eu discuto. O Santos é diferente do Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo, que já são da capital, que tem base na capital. O Santos não é da capital, mas a maior torcida dele está na capital. Então não dá para você tratar a questão do mando de campo do Santos com a mesma regra que você trata os demais, porque o Santos é um caso único no Brasil. O Santos é diferente. Todo mundo é grande na sua cidade, na sua capital, e está tudo bem, e está tudo ali resolvido. O Santos não, o Santos extrapola isso, é diferente. Eu jamais abriria a mão da Vila, mas ao mesmo tempo que vejo, caramba, que clima legal ontem no estádio, eu penso, porra, dava para faturar 3 milhões, 4 milhões no Morumbis da vida, no Neoquímica Arena da vida, né?
ou até um pouco menos do que isso, mas num Pacaembu, que vai ter uma capacidade agora menor que 30 mil, mas você pode faturar o dobro do que faturou ontem. E isso precisa estar mesmo no radar da diretoria do Santos. Sobre Neymar, eu pretendo fazer um vídeo ao longo da semana. Ontem a Gabriela do UOL deu a notícia de que o Neymar teria dito aos jogadores do Santos do vestiário: olha, Brasileirão 2025 eu vou voltar e vou jogar aqui. Ele pode já fazer esse desenho de carreira, porque ele sabe do contrato dele que termina justamente em 25, com o Al Hilal. Só que aí tem que ver se os árabes não vão chegar: pô, Neymar, nós contratamos você 2 anos, só que o primeiro ano você ficou todo machucado. Vamos fazer o seguinte, vamos renovar por mais um, porque aí a gente de fato teria você pelos 2 anos combinados. Disponível aqui, você estaria de fato jogando 2 anos aqui. Vamos tentar esticar até 26. Não parece interessante para o Neymar isso. Quando o Neymar faz um movimento como esse, de dizer, olha, eu estou voltando, o que o Neymar está pensando? Para mim, Copa 26. É melhor eu estar jogando no Santos, mais perto aqui do Dorival, mais perto da imprensa brasileira, mais perto do holofote, do que estar lá no Al Hilal. Não que isso... eu acho que nem é a importância de holofote, né? Verdade, porque isso não vai mudar nada. O Neymar não vai perder espaço na seleção se ele estiver jogando. Agora, para ele, Neymar, em termos de competitividade, ele pode ter concluído, e acho que faz sentido. É mais interessante eu estar aqui jogando contra o Atlético no Mineirão, contra o Flamengo no Maracanã, contra o Fluminense no Maracanã, contra o Palmeiras no Allianz, do que estar jogando no Al Hilal. Pensando em Copa, em chegar o mais forte possível em termos de competição para a Copa do Mundo. Mas isso eu falo para depois. Ter o Neymar na Vila, torcendo, vibrando, conversando com os jogadores, é muito importante para o Santos. O Neymar, uma volta do Neymar para o Santos, ela vai muito além do campo. Tudo que a marca Neymar agrega ao Santos, num momento em que o Santos precisa se reconstruir, é muito significativo. Lembrem-se que o último aumento real de torcida do Santos nas pesquisas foi justamente na era Neymar. Naquele período ali, 2009, 2010, 2011, o Santos tinha grandes audiências na televisão, o Santos passou a ser mais exibido na TV aberta e a torcida apresentou um crescimento percentual real, acima de margem de erro. Então, a volta do Neymar, se acontecer, ela é transformadora para o Santos. Mas isso é papo para outros vídeos ao longo da semana. Bom, vamos falar do Palmeiras aqui. Tem uma questão de estratégia do Abel que precisa ser repensada pensando no segundo jogo, né? Essa coisa do Mike e do Marcos Rocha juntos na lateral direita deu certo. Me lembro daquele jogo da Libertadores fora de casa, que o Palmeiras deu uma goleada e tal com os dois, e aí, caramba, olha aí a alternativa pensada pelo Abel, a estratégia, mas no todo, no balanço, deu mais errado do que certo. E ontem, mais uma vez, Marcos Rocha e Mike não se entenderam, não tiraram os espaços que deveriam ter tirado pelo lado direito. O Palmeiras não teve a solidez defensiva que se esperava com 2 laterais por ali, tanto que a jogada do Guilherme é ali, é justamente pelo lado direito da defesa, e o Rocha vai com o bumbum no chão, inclusive. E você perde força ofensiva também. Então, é uma estratégia. E o Abel, cara, ele conhece esse elenco. Primeiro, ele conhece de futebol muito mais do que todos nós, evidentemente, né? Isso é indiscutível, e ele conhece esse elenco muito mais do que todos nós. Mas ontem, na coletiva, quando ele fala de um desempenho físico ruim do Palmeiras e de que isso é determinante para o que aconteceu, cara, tem uma questão sobre debate de calendário aí. Eu acho que, ok, um dia menos de descanso num futebol intenso como o nosso pesa. Pesa. Eu não acho que seja apenas choro. É um pouco choro do Abel? É. Mas vamos entrar no mérito do argumento? Claro que faz sentido. Um dia a mais pesa muito. Mas também, convenhamos, nessas competições Copa, um dia a menos de descanso acontece. As semifinais geralmente são em dias diferentes. A Copa do Mundo, por exemplo, você tem a final no domingo, uma semifinal é na terça, outra é na quarta. Então sempre chega uma seleção com menos dia de descanso. É verdade que de quarta para domingo e quinta para domingo, a diferença ela é sensível, né? Quinta à noite, sexta, sábado e jogo domingo, de fato, é bem mais apertado. Então, eu não acho que seja apenas choro do Abel. Mas colocar um peso muito grande nessa questão da data, do calendário, do desgaste, naquilo que a gente viu o Palmeiras ou não viu o Palmeiras fazer ontem dentro da Vila Belmiro, eu acho que pode deixar a análise meio turva, distorcer a análise, porque o 3-4-3 do Abel, sacrificando, por exemplo, o Veiga muitas vezes virando ponta esquerda.
O Veiga aberto pelo lado esquerdo, você perde o que tem de melhor. O Veiga, muitas vezes, tendo que segurar a onda do Piquerez, tendo que ajudar. Piquerez vem mal. Você tem alguns jogadores do Palmeiras que vêm performando mal. Então é uma junção de escolhas do Abel, que eu acho que são muito questionáveis, como, por exemplo, a dobra de lateral que não está funcionando, como muitas vezes sacrificar o Endrick ao longo do Campeonato Paulista, deixando o Endrick preso na direita, marcando, virando auxiliar de lateral e tirando o que o Endrick pode oferecer de melhor, eu acho um problema, né? Você tem uma junção de coisas aí. Piquerez não vem bem, Veiga vem numa função em que não está rendendo, a dobra de lateral não está funcionando, o Zé Rafael tem jogado abaixo. Tem algumas coisas aí que vão além da questão física, do desgaste físico. E o Abel tem uma semana para trabalhar nisso. O fato é, nos 2 últimos jogos, contra Novo Horizontino e Santos, o Palmeiras esteve muito abaixo. O primeiro tempo contra o Novo Horizontino foi muito abaixo. E o jogo de ontem tem ali uma subida de produção com as trocas do segundo tempo, a dinâmica melhora um pouquinho quando o Rios, o Rony e o Lázaro entram. O Palmeiras tem chances reais de empatar o jogo. Tem o chute do Lázaro, que o João Paulo faz a defesa, o chute forte da entrada da área, e tem a bola do Endrick, que é um milagre do goleiro do Santos. Um passe que veio da esquerda, da linha de fundo, e o Rony faria o gol, né? Finalização do Rony, se eu falei Endrick, perdão. Do Rony, que é um milagre do João Paulo. Foram chances reais de empatar o jogo no segundo tempo. 2 chances claras que o Palmeiras teve para trazer o resultado para São Paulo, que seria um resultado muito melhor do que a atuação que a gente viu em campo. Me deu também a impressão de um Palmeiras pensando o seguinte, olha, é a Vila Belmiro, lotada, caldeirãozinho, pressãozona. Então vamos fazer o seguinte, vamos esperar, porque o Santos vai se lançar, vai acalmar, porque não dá para você jogar no cangote do adversário 30, 40, 45 minutos sem parar. Você precisa dar uma pausa, dar uma respirada. E aí a gente vai tentando sair para o jogo aos poucos. A gente vai esfriando o jogo do Santos, mas o Palmeiras não conseguiu fazer isso. O Santos não esfriou. E o Palmeiras não teve capacidade, nos momentos em que teve a bola, para ser agressivo, para ser contundente, para ter um Endrick. Eu acho que a questão da coxa também pesou. O Endrick claramente não estava no 100%, tanto que ele já sai na parte inicial do segundo tempo e já bolsa de gelo na coxa imediatamente. Não sei como vai ser o plano aí para quarta-feira contra o São Lourenço, porque é Libertadores, é uma estreia de Libertadores. Você não pode abrir mão. Você não pode botar time reserva na Libertadores fora de casa. Mas tem uma decisão que é importante, é um título que está em jogo, é um clássico, é um rival pela frente no domingo, né? Você precisa levar isso em consideração. Estou curioso para ver como é que vai ser o planejamento para esse jogo na quarta-feira. Então, tem uma questão de estratégia que o Abel tem teimado nessa estratégia e acho que o Abel não pode repetir o que fez na semifinal da Libertadores contra o Boca. 2 jogos, esse filme me veio logo na cabeça, falei, cara, em 2 jogos, o Abel usou a mesma estratégia que já não tinha dado certo no primeiro jogo e por teimosia ele insistiu na estratégia no Aliança e foi eliminado da Libertadores. E isso custou uma vaga na final da Libertadores. Eu não quero crer que com toda a experiência, vivência de futebol que tem o Abel, que ele vai insistir na teimosia para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista quando o campo está gritando. O esquema com 2 laterais não funciona. O Rocha como zagueiro não funciona. E o Abel está insistindo nisso, e o Abel está teimando nisso. E talvez ele use dessa mesma teimosia para o segundo jogo no domingo. Acho que será um erro. Pode até ser campeão assim. Pode até conseguir uma virada assim. Mas o campo não está, nesse momento, respaldando a ideia do Abel Ferreira. E aí você vê jogadores que estão desconectados do que tem de melhor. O Marcos Rocha como zagueiro não vai render. O Piquerez como um ala não está rendendo, não vai render. O Mike não é atacante, gente. Com todo respeito. Deu certo pontualmente em um outro momento, mas não é atacante. Então, é um momento em que o Abel precisa repensar o seu plano, repensar as suas ideias, talvez indo mais para uma linha de feijão com arroz, né? E também observando o seguinte, tem gente no banco pedindo passagem. Então você tem uma questão da função dada ao Piquerez, mas ao mesmo tempo você tem uma jornada técnica ruim do Piquerez, um ano abaixo do Piquerez. O Vanderlan tá dando seta para passar, galera, porque o Caio Paulista já deu para entender que não dá para contar, né? O Caio Paulista ontem entra o Vanderlan e o Caio Paulista é a terceira opção, né? Então tem um Vanderlan aí, abriu uma disputa, por que não? Você tem um Zé Rafael que nesse momento está em baixa, o Rios entrou bem no jogo ontem.
O Rios tem vindo relativamente bem nos jogos, né? Nas oportunidades que tem. Eu acho, inclusive, que a chegada do Aníbal Moreno fez bem ao Rios, aquecendo uma disputa por vagas num setor que hoje está muito concorrido, que é o setor de meio campo. Então, olhar, de novo, é olhar o que o campo está mostrando. Porque, pensa no seguinte, você sacrificar todo um setor para proteger o Marcos Rocha faz sentido? Se o Marcos Rocha é o teu melhor zagueiro, porque ele tem sido escalado numa linha de 3 zagueiros. Então, é o meu melhor zagueiro. Então, eu vou ferrar aqui as subidas do... Vou dar uma sacrificada. Ferrar é um termo forte. Eu vou dar uma sacrificada aqui no Mike. Ele não vai subir tanto. Eu vou, de repente, até sacrificar o Hendrick, tendo que vir quebrar um galho aqui na marcação do lado direito, né? Eu vou limitar um pouquinho as subidas do Zé. Eu vou fazer essa bola chegar menos no Flaco, porque eu tenho aqui o Marcos Rocha na zaga, ele é fundamental, ele é um pilar do sistema. Cara, não faz sentido. Não faz sentido. Você acaba sacrificando outros setores do time. Então, é um momento... Claro, tem peças, tem um histórico vencedor, tem um histórico vitorioso. Palmeiras vai para o Morumbi em 22, toma 3-1 no primeiro jogo, massacra o São Paulo. Com 1 minuto de jogo, o Jandrei fazendo cera já foi a senha. O Palmeiras vai massacrar. E massacrou e foi campeão. O Palmeiras toma o gol do Benzenga no último minuto lá em Barueri no ano passado, na final contra o Água Santa. Massacra o Água Santa ao natural. Mas nem sempre isso é possível. O Palmeiras errou na estratégia contra o Boca, dá para virar em casa. Errou na estratégia no segundo jogo e não deu. E foi eliminado. Nem sempre vai dar. O histórico da era Abel Ferreira mostra que é possível. E por isso que o Allianz vai estar lotado domingo que vem. O torcedor do Palmeiras, ele pode ter essa confiança. Poucos torcedores hoje no Brasil olham para o trabalho do seu elenco, da comissão técnica e falam, porra, esse aí vai virar. Dá para virar. Poucos vão para o estádio com essa convicção. O palmeirense pode ir. Mas os 2 últimos jogos, eles preocupam. Uma certa teimosia do Abel em algumas decisões, eu acho preocupante. Mas o Palmeiras tem tudo para virar. Precisa ter o Hendrick 100%. Isso é muito importante, isso é fundamental, que o Hendrick esteja bem, porque ele é o diferencial técnico desse time. Sem dúvida, ele é o diferencial técnico. Essa bola precisa chegar no Flaco Lopes, que foi o cara que resolveu alguns jogos, deu alguns pontos para o Palmeiras nesse campeonato, sendo municiado. Ontem teve a bola aos 4 minutos e não fez. Mas quantas chegaram assim para o Flaco Lopes ontem? Quantas? Chegou essa. Quantas chances? Ele teve 3, 4 e desperdiçou. Não foi o caso ontem, porque o Palmeiras não conseguia fazer essa bola chegar até o ataque. Foi um Palmeiras morno em alguns momentos, com peças que não rendiam e com um treinador que eu elogio muito. Eu acho que é o melhor treinador que temos no futebol brasileiro, disparado, melhor trabalho do futebol brasileiro desses últimos 3, 4 anos, disparado, mas assim, disparado, mas também comete erros. E acho que o Abel tem cometido erros de estratégia nesse Palmeiras versão 2024. Erros totalmente corrigíveis para o jogo do domingo que vem. Ainda acho o Palmeiras favorito pela força do elenco, por decidir em casa? Inegavelmente, inegavelmente. Acho que será até uma certa surpresa pela diferença. Hoje um está na Série A, hoje o outro está na Série B. Diferença de trabalho. Um é um trabalho vitorioso de 3 anos, ganhando tudo. O outro é um cara que chegou agora. Para mim vai ser muito surpreendente, mesmo tendo aberto a vantagem do 1-0, o Santos ser campeão paulista em cima do Palmeiras dentro do Allianz. Vai ser um resultadaço se o Santos conseguir. Eu acho que dentro de uma lógica da Palmeiras. Mas o Abel está desafiando um pouquinho essa lógica. O desempenho recente do Palmeiras, ele vai um pouquinho contra essa lógica. É o Palmeiras brigando contra a lógica que o favorece nesse momento. O Palmeiras pode muito mais do que fez ontem na Vila Belmiro. Veremos o que vai acontecer no domingo que vem no Allianz Parque. Para você, o favoritismo mudou, inverteu, não inverteu? O que você pensa para a final do domingo? Quem vai comemorar no Allianz no domingo? Deixa nos comentários. Boa semana para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.